Nestes tempos de busca por informação verdadeira, genuína e livre de influências malignas e mentirosas, tenho visto muita gente muito preocupada com relação a que Bíblia devo eu comprar para fazer o meu estudo. Deveria ser uma King James? Deveria ser a Verdadeiro Nome? Deveria ser a Bíblia Judaica? Deveria ser a Sefer? Ah, eu vi fulano, eu vi Beltrano utilizando essa ou aquela. E muita gente, consequentemente, me procura para perguntar: e aí, Jesse, qual é a Bíblia que você utiliza? Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso? E aí, galera do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar a respeito de um tema bastante importante, porém não é uma continuidade do que a gente já vem abordando. É um tema importante porque muitos de vocês me questionam a respeito disso, que é: qual a Bíblia que eu utilizo para os meus estudos? Bem, quando me fazem essa pergunta, eu não costumo ter uma resposta direta para dar para o pessoal, porque, gente, eu não me utilizo de uma Bíblia específica. Eu vejo que as pessoas têm tido essa preocupação com relação à Bíblia por dois motivos: por questão de traduções mais fidedignas e por questão de Bíblias que contenham o verdadeiro nome. Entendo que é uma motivação genuína ali, interessante, uma preocupação de talvez não ofender o Criador e se acostumar com os nomes que a gente entende que seriam originais, advindos ali do hebraico e tudo mais. Porém, se vocês fizerem uma pequena pesquisa, vocês vão ver que não existe consenso nenhum com relação a qual é o verdadeiro nome. Então, você procurar uma Bíblia que contenha Yahusha, Yahushua, ou Yeshua, ou Yashua, tem tantas derivações, você fazer uma pesquisa especificamente focando nisso vai acabar ignorando, deixando um pouco de lado coisas importantes como traduções em si dos demais textos que não foquem especificamente do nome. É bonito ter uma Bíblia ali com um nome ali o mais próximo possível do que seria o original, Yeshua, Yahushua, Yahushua. É bonito de se ver de fato, sim. Mas, para fins assim de aprofundamento, o que eu costumo falar para o pessoal é que é interessante se fazer análises comparadas. Então você pega várias versões de Bíblia, Bíblia King James, a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Contemporânea, enfim, faz ali uma série de comparações, e fazendo esse tipo de análise comparada, você acaba observando que algumas coisas ficam mais claras em umas versões, outras em outras, porém você tem que tentar extrair dali o que parece o mais correto, porque nesse primeiro momento, fazendo esse tipo de análise, você acaba tendo um insight do que parece mais correto, mas acaba não tendo essa certeza. E como que eu gosto de ter certeza com relação a algum versículo que possa estar meio obscuro com respeito a essa tradução, a essa versão? Com o Strong. E aí, nesse vídeo, eu quero falar para vocês também a respeito de como utilizar o Strong para você fazer esse tipo de estudo mais profundo. As pessoas que normalmente têm essa preocupação com relação à escolha da Bíblia são pessoas que, por si só, já estão procurando fazer um estudo mais profundo. Então, nesse sentido, é interessante que essas pessoas aprendam a usar o dicionário de Strong, porque vai ser uma ferramenta que vai estar sempre ali te ajudando a compreender melhor. E veja, pessoal, tem muitas Bíblias aí que eu tenho visto, né, revolucionárias com relação ao nome, que estão sendo identificadas traduções meio grotescas e ruins, assim, no sentido de não consta no original, sabe? Então é preciso ter muito cuidado com essas versões aí independentes e tudo mais. Muito cuidado mesmo, que eu acho bacana você, se quiser investir nisso, você investe numa Bíblia dessas, né, que tem essa proposta ali independente da sociedade bíblica brasileira, coisa nesse sentido. Eu aplaudo, acho bacana, porém como consulta, né, para que você possa consultar e comparar, nunca para se utilizar somente daquele texto. O que eu faço particularmente? Eu tenho, essa daqui é uma Thompson, essa daqui é uma versão que tem comentários apenas do Novo Testamento, e tenho também uma por aí, King James atualizada. Mas a que eu mais utilizo é essa Thompson, no quesito de fazer anotações, às vezes, assim, de forma sem muito compromisso, vou lendo, vou anotando para depois pesquisar alguma coisa no Strong. Aí depois eu entro lá e pego as minhas ferramentas para fazer as pesquisas. Mas, de modo geral, eu costumo utilizar essa daqui, porque foi a primeira que eu comprei quando eu comecei a estudar essas coisas, e sempre com o meu celular ou computador do lado,
quando eu quero já fazer consultas mais profundas. Então, em resumo, depois que eu percebi essa questão de ter várias Bíblias que te prometem muitas questões de fidelidade, isso e aquilo, eu percebi que a melhor coisa para mim, o que mais me atendia, era utilizar o que eu já tinha, comparando com algo que é o mais próximo possível, inclusive mais do que essas traduções que a gente tem no mercado para o português, que são os Strongs. No Strong você consegue diretamente consultar pelo código ali da palavra quais são as conotações, né? Quais são os significados que aquela palavra tem no hebraico ou no grego. Então, o Strong nada mais é, que a gente chama de Strong, mas é um dicionário de concordância, ele nada mais é do que uma série de códigos para as palavras que foram utilizadas no original. Então, você vai pegar o texto bíblico ali, por exemplo, em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. Isso daí são as palavras no hebraico. E para que a gente possa saber os significados ali mais próximos dessas palavras do hebraico, a gente consulta o Strong. Então, sem mais delongas, eu vou botar o vídeo aqui para vocês mostrando como que eu faço esse tipo de consulta do Strong. Eu separei um exemplo bem interessante para vocês, vocês vão gostar, depois comentem aí a respeito do que acharam dessa palavrinha que a gente vai identificar, e espero que seja de grande valia para vocês. Aqui a gente está com uma ferramenta, uma página web, né, chamada Bible Hub. O endereço é biblehub.com. Para que a gente possa começar a analisar um versículo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega até o Strong. Então aqui vamos dizer que é uma ferramenta onde a gente analisa versículo de forma geral, a gente consegue encontrar inclusive traduções de diversas versões de Bíblia, então acaba trazendo, mesmo se você não quiser analisar o Strong, acaba trazendo um estudo profundo para que a gente possa ver pela própria tradução alguma coisa que porventura possa ter sido deixada de fora em alguma tradução. Eu quero que a gente inicie analisando um verso que eu separei aqui pra gente, que é bastante interessante, que é o Gálatas 5:20. Então, para que a gente comece a analisar esse versículo, a gente vai procurar o livro de Gálatas aqui. Infelizmente, gente, isso aqui tá em inglês, né? Mas quando a gente finalizar a pesquisa, vocês podem ver que a gente consegue, no navegador, fazer a tradução para aqueles que possam preferir fazer isso, né? Eu não conheço ferramentas no português, mas fazendo isso daqui, como eu tenho uma boa compreensão de inglês, eu olho pelo inglês mesmo, até porque analisando o inglês a gente consegue ter informações que a gente no português às vezes vê que foram omitidas, sabe? Mas dá para fazer a tradução pro português e quem tiver essa dificuldade vai aprendendo assim dessa forma. Mas vamos lá. Gálatas, então, 5, a gente seleciona o capítulo 5 aqui. E agora que carregou, a gente seleciona o versículo 20. Pronto. Aqui vai aparecer o versículo em questão. Tá vendo? Várias versões. Se você olhar aqui, ó, várias versões. Muito legal, ó. Versão americana padrão, aramaica, inglês simples, tem várias aqui. É ótimo pra gente fazer esse tipo de comparação, porque às vezes a gente vê alguns versos que tiveram omissões, tem versos que tiveram extensões no sentido de haver mais palavras incluídas para explicar uma determinada coisa. Então eu acho essa parte aqui muito interessante, eu uso muito. E aqui a gente vê o contexto, né? Porque essa enumeração começa no verso 9. Então eu vou traduzir aqui para o português para que vocês possam visualizar. Olha, os atos da carne, é o versículo em questão, os atos da carne são óbvios: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, raiva, rivalidades, divisões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas do gênero. Eu aviso, como já fiz antes, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus porque quem tem essas obras aqui, essas práticas, de início demonstra que não é temente a Deus e não está com o Espírito Santo dentro de si, fazendo ele desenvolver os frutos do Espírito, que são contrários a isso daqui, né? Mas não é o tema agora, só não pude evitar. Enfim, a palavrinha que nos interessa é essa bonita aqui, a feitiçaria, né? Se a gente não estivesse analisando o Strong, só estivesse olhando por aqui, a gente não saberia, mas é que eu já sei o que eu queria trazer para vocês, né? Para ilustrar finalmente para vocês de onde que tem tanta gente falando sobre a farmaqueia, tendo em vista esse cenário atual que a gente está vivendo. Tem muita gente que tem falado a respeito da farmaqueia, que é a palavra raiz para a farmácia,
que a gente tem visto aí trazendo umas soluções milagrosas supostamente pra gente, né? Venenosas, diria eu. Mas vamos à parte que me interessa aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente vê algumas referências cruzadas, depois vocês analisem direitinho isso daqui, mas eu quero mostrar para vocês o Strong. Aqui tem comentários, tá? De Bíblias, de teologia e tal, a respeito dessa passagem. Muita coisa vocês veem que conseguem ter uma contextualização assim no âmbito da teologia interessante. Muitas vezes vocês conseguem tirar alguns insights legais se analisarem isso daqui. E aqui é a parte, né, grego. Se fosse Antigo Testamento, estaria escrito hebraico, mas aqui a gente está analisando o grego. Então tá, aqui tem o versículo em questão, dividido em palavra por palavra e o código de cada palavra para que a gente possa analisar o que ele significa no original. E a palavra que eu falei que interessava pra gente era essa daqui, feitiçaria. Vou traduzir aqui para o português para vocês olharem de novo, ó. Feitiçaria, né? Porém, no original, ela é a farmaqueia, a origem, né, a raiz da palavra dos nossos tempos, farmácia. E vejam só o que ela significa. Significa feitiçaria, tá vendo? Feitiçaria, magia, encantamento, ela vem de uma raiz, inclusive, anterior, farmaqueus, medicação, ou seja, mágica. E aí é algo que eu quero mostrar interessante para vocês, vou abrir em uma nova aba, que quando a gente clica aqui no Strong 5331, esse forte aí, a tradução automática, né? A gente abre aqui uma nova aba com outras traduções, tá vendo? Utilizadas aqui em outras versões de Bíblia. Essa daqui é King James Version, que utiliza o witchcraft, que seria tipo bruxaria. Isso aqui é feitiçaria, mas vocês veem que não foge da questão aí de meio que relação com algo demoníaco, vamos dizer assim, né? Mas não quero entrar nesse mérito. Enfim, então aqui o que a gente conseguiu achar? O código do Strong, né? O Strong é o 5331, o G5331. Aí eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta que eu acho um pouco mais completa do que essa daqui, quando a gente já tem o código do Strong. Aqui, se a gente clicar novamente, a gente entra nessa parte aqui, que pega palavra por palavra, vocês estão vendo? Aqui nos interessa essa daqui, sorcery. E aí a gente vê em um outro formato, né, esse quadro aqui, que é interessante também, mas basicamente é a mesma coisa que a gente viu aqui, né? Mas esse Strong 5331, para que a gente possa entrar numa área com mais informações a respeito dessa palavra, para que apresente toda uma raiz, a origem, como se chegou a esse termo, eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui. Então a gente sabe que o Strong é o G5331. Então a gente coloca aqui, procura. Essa página ela é a studybible.info. Vou deixar aqui para vocês também como um complemento. Tem gente que nem vem para cá, que nem utiliza, mas olha só. Quando a gente olhou aqui, nos apresentou Gálatas 5:20, que era o que a gente estava analisando, e mais uma referência onde aparece essa palavra sorcery, né? Farmaqueia, lembrando, farmaqueia, farmácia. 18:23, Apocalipse 18:23. Eu também tinha separado esse versículo para mostrar para vocês. E tinha separado também o Apocalipse 9:21, que é onde aparece essa palavra farmaqueia. Mas vejam só, aqui não aparece Apocalipse 9:21, perdão. Porém aqui, ó, já mostra que a gente tem a ocorrência dessa palavra quando a gente fez essa busca aqui, né? Vocês viram, qualquer coisa voltem aí. A gente fez a busca aqui, aparece isto, Gálatas 5:20, Apocalipse 9:21 e Apocalipse 18:23. Então aqui contém todas as ocorrências da palavra farmaqueia. Essa ferramenta aqui, que eu gosto bastante, não deixou de fora. Agora, a gente clicando aqui direto no Strong, aqui a gente viu mais referências sobre essa palavra, mas clicando direto no Strong, a gente vem para essa página bacana aqui, onde a gente tem, olha, todas essas informações a respeito da palavra farmaqueia. Tá vendo? Então a gente vê, vamos traduzir para vocês visualizarem melhor, ó, uso de drogas, poções, feitiços, magia, feitiçaria, encantamento, medicação, farmácia, isto é, por extensão, mágica. E aqui já entra em um outro derivado, o G5332,
que a gente encontra em Apocalipse 21:8 também. Então, se vocês analisarem, para que depois possam olhar em que contexto que essa palavra farmaqueia está, se vocês analisarem, não é um contexto positivo, né? E não à toa a gente está lidando com toda essa situação ocasionada pela própria farmaqueia, né? Mas aqui vocês conseguem visualizar como fazer esse tipo de análise, né? Como ter esse insight a respeito de o que foi querido passar, né, pelo escritor no idioma original. Eu mostrei aqui para vocês como fazer essa pesquisa. Vocês conseguem utilizar essas ferramentas para todo versículo que vocês acharem que porventura possa parecer meio obscuro, no sentido de, nossa, esse entendimento aqui tá meio estranho, será que foi traduzido certo? Vocês vão lá, entram aqui nessa Bible Hub, que eu gosto bastante também, por todo o contexto que apresenta, né? Então a gente pode colocar aqui qualquer livro, né, o capítulo que se deseja, analisa o verso no idioma mesmo que a gente conhece, seja português, seja inglês, né? E depois consegue achar aqui qual é a palavra que está por trás. No caso, a farmaqueia está por trás da feitiçaria. E aí a gente tem um entendimento um pouco mais amplo. Para quem, porventura, utiliza somente o celular para poder fazer esse tipo de pesquisa, porque não tem o computador e etc., existem aplicativos para fazer esse tipo de consulta pelo Strong. O aplicativo que eu uso é a Bíblia Cronos, porém eu tive que pagar para ter a adição. Perdão, é a Bíblia Kairos. Porém, eu tive que pagar para fazer a adição do dicionário de Strong. Acho que foi R$50, alguma coisa assim. E a minha é para iOS, para o sistema operacional iOS. Mas eu já ouvi falar que a Bíblia Olive Tree, aplicativo, também tem para Android essa questão do Strong. Mas eu, como não utilizo, né, para Android, eu não cheguei a verificar. Mas existem vários, vocês podem colocar no Google, existem vários aplicativos aí onde tem essa opção também de Strong. Talvez seja necessário pagar, mas eu particularmente amo muito essa minha versão de Strongs da Bíblia Kairos. Nossa, eu acho magnífico, eu acho melhor até do que essas ferramentas que eu mostrei aqui pra vocês. É muito completo, muito mesmo. E normalmente nos vídeos, no vídeo anterior que eu postei aqui pra vocês, eu até coloquei uns prints de tela desse aplicativo, do Strong, que eu consultei no aplicativo. Mas eu fico fuçando tanto que eu acabo utilizando tanto o aplicativo quanto essas ferramentas aqui na web. Então, galera, esse universo de consulta por Strong, a gente acaba fazendo várias descobertas e isso acaba auxiliando demais para a gente não ficar ali, às vezes, limitado com a tradução no português. Tem pessoas que dizem que não vê necessidade nenhuma em fazer isso, e para a gente entender a história bíblica em si, a mensagem que está sendo passada de uma forma superficial, vamos dizer ali, dá para entendermos tranquilamente. Porém, para que a gente venha a extrair certos, até diria assim, segredos, para até driblar algumas doutrinas errôneas que o próprio sistema religioso nos passa, esse tipo de consulta, nossa, enriquece demais o estudo. Então, isso aqui é o que eu queria passar para vocês hoje. Espero que possa acrescentar bastante no estudo de vocês. Então é isso, galera. Eu espero que agora, sabendo dessa nova ferramenta, vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Apesar de que é em inglês, né? Se vocês usarem no computador, vocês conseguem fazer a tradução ali. Eu, particularmente, gosto mais de utilizar no inglês mesmo. E eu uso até mais do que na web esse meu aplicativo, que nem eu coloquei pra vocês. Mas é algo que vai te ajudar muito, né? A compreender mais a respeito do que tá no original. E isso é muito bacana de se fazer. Por exemplo, essas análises que eu fiz nos vídeos anteriores, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim. Isso daí é no hebraico. Como é que a gente saberia se a gente não estivesse com uma Bíblia já no hebraico ou consultando, por exemplo, o Strong, que nem eu faço? A gente não saberia. Então, às vezes, você saber o que consta no original e fazer essa consulta do que significa Bereshit, você vai ter uma gama de novas informações e novas descobertas, inclusive vai conseguir se esquivar direitinho ali de alguns dogmas que o sistema religioso impõe porque apenas analisa o português. Então, eu amo essa ferramenta. Eu já cogitei comprar outras bíblias físicas mesmo, mas eu acabo sempre utilizando essas versões aí, web, onde você consegue consultar várias versões disponíveis.
Então, isso acaba me atendendo, porque o que mais me interessa, quando eu tenho ali identificado algum verso estranho, o que mais me interessa é o Strong. Então, eu espero que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês de estudo, que ninguém merece quando quer fazer uma leitura para, por exemplo, refrigerar a alma, ficar procurando Strong, e aí também não é o caso, né? Então, para esses casos, assim, quem quer investir numa Bíblia que contenha o nome ali, o que se entende ser o mais próximo do original, é interessante. Mas eu, particularmente, por ter gravado ali no meu coração o entendimento de que o que importa é ali a nossa vibração, a nossa frequência conectada direta com o do Criador, eu acabo não me apegando muito a essa questão do verdadeiro nome. Então, não ler ali o verdadeiro nome ou não me incomoda, entendeu? Então, isso é particular de cada um. Isso não é algo que eu entenda como necessário para eu investir em outro material. É interessante para quem quiser se utilizar disso, mas não é o meu caso, e aqui eu tô explicando para vocês como é que eu faço. Então vai ali da necessidade ou do que cada um sentir no coração. Comentem aqui embaixo, contem para mim como é que vocês fazem, qual é a Bíblia que vocês têm, se vocês gostam, se vocês não gostam, se vocês utilizam já o dicionário de concordância Strong. E é isso. Então fiquem na paz do Eterno, que Ele abençoe grandemente vocês e até a próxima!